Quero falar rapidamente sobre a ARC e o que nós somos. A ARC, se vocês estão aqui pela primeira vez, vocês vão aprender agora, mas se vocês já vieram, vocês já ouviram o que eu tenho a dizer. Mas a ARC é uma associação, iniciou mais ou menos no ano 2000, para implantar igrejas. Iniciou através de alguns amigos meus. Eu trabalhava nos Estados Unidos em uma igreja em Louisiana. Quando eu vim aqui para o Brasil, alguns dos amigos com quem eu trabalhava também saíram para iniciar outras igrejas nos Estados Unidos também. Um deles era o Chris Hodges, saiu e iniciou uma igreja em Birmingham, Alabama. Hoje aquela igreja tem perto de 60 mil pessoas que estão vindo para a igrejinha dele lá, Church of the Highlands, e que foi iniciado pela associação ARC. E junto com ele iniciou Rick Bezet, que iniciou lá em Conway, Arkansas. Hoje tem 45 mil pessoas indo para a igreja deles. Era a primeira igreja, a segunda igreja iniciada pela ARC. Depois iniciou Randy Bezet, deve ter 35 mil pessoas frequentando a igreja dele cada domingo lá em Flórida. E aí a ARC começou a plantar igrejas em volta dos Estados Unidos. Hoje são mais do que 1.100 igrejas que foram plantadas nos Estados Unidos. Então é uma associação que ensina pessoas a plantarem igrejas e é uma associação que encoraja pessoas. Então, durante esses 23 anos, a ARC se tornou perito em encontrar implantadores de igrejas, em treinar esses implantadores de igrejas e em encorajar pessoas, em encorajar pastores em volta do mundo. A ARC tem associações em vários lugares do mundo. Estamos iniciando agora no Brasil. Temos uma igreja no Brasil que começou em Botafogo, uma igreja nova, começou um ano atrás em Botafogo, está indo bem, já preguei lá, está indo muito bem. Jonas Fernandes é o pastor lá, graças a Deus. Mas se você está aqui, nós queremos ajudar vocês, encorajar vocês, treinar vocês. Nosso site em português ainda não está 100% pronto, mas em breve vai estar pronto. No site você vai encontrar material para ajudar você a desenvolver a sua igreja, material de treinamento para você usar com seus líderes, tudo em português, tudo gratuito aí para vocês, e material para ajudar vocês a encontrarem futuros plantadores de igreja, talvez da sua equipe, que vocês queiram enviar e implantar. Na medida que a gente vai crescendo, nós vamos estar plantando mais e mais igrejas no Brasil. O dinheiro que vem para implantar essas igrejas, inicialmente é um dinheiro que vem dos Estados Unidos, mas o dinheiro vai ser repago pelas igrejas que são plantadas, e nós estamos procurando igrejas parceiras que queiram investir. Então a ideia, o modelo financeiro da ARC é o seguinte: cada igreja que existe deveria estar investindo em missões. Toda igreja deveria estar investindo em missões. A visão da ARC é que toda igreja deveria estar investindo pelo menos 10% em missões. A nossa igreja investe mais ou menos 19% em missões. As suas igrejas com certeza também fazem. A ideia da ARC é que parte do dinheiro de missões de toda a igreja deveria ser para implantar novas igrejas. Parte da igreja deveria ser para implantar novas igrejas. E a ideia da ARC é igrejas talvez deveriam considerar que a ARC seja uma parceira missionária para implantar igrejas no Brasil. Então, o que eu gostaria de propor a vocês, que vocês pensassem, orassem sobre investir financeiramente, mensalmente, uma porcentagem da entrada da sua igreja, a porcentagem que você quiser, o valor fixo que você quiser, para ajudar a implantar novas igrejas no Brasil. Então, o que eu queria pedir, o que vocês podem fazer hoje? Vocês podem seguir a ARC no Instagram, vocês podem orar sobre o que vocês quiserem fazer nesse sentido, e vocês podem continuar participando dos cafés de pastores. Depende, você pergunta assim, mas quem é que faz parte da ARC no Brasil? Então, eu faço parte da ARC, mas também outras pessoas. Na nossa diretoria, Costa Neto faz parte, Luciano Subirá faz parte da nossa diretoria, Samuel Souza, que é o presidente da MFI, lá de Araçatuba, faz parte da nossa diretoria. Então, nossa diretoria é uma diretoria robusta, não são aventureiros aqui no Brasil.
Marciano, Marciano Hortêncio também, da Alcance de Curitiba, faz parte. E nós temos reuniões mensais aqui no Rio de Janeiro e reuniões a cada 3 meses em Curitiba também. Então, quero encorajar vocês a pensarem sobre qual vai ser a sua parte para ajudar a desenvolver igrejas aqui no Brasil. Pense comigo como seria se daqui a 10 anos, a gente olhar desse grupo e pensar, puxa, daqui a 10 anos a gente olhar para trás e pensar, a gente implantou 100 igrejas, e essas 100 igrejas têm mais do que 1 milhão de pessoas. Imagina se a gente olhar e falar assim, puxa, em 10 anos ou em 15 anos, tem 1 milhão de pessoas frequentando as igrejas que nós plantamos através de um investimento pequeno da entrada das nossas igrejas. Imagina o que seria incrível, não é? Seria algo incrível. É o que aconteceu nos Estados Unidos, é o que está acontecendo no Canadá, é o que acontece na África do Sul, é o que acontece na Irlanda, é o que acontece em muitos lugares do mundo. Vamos fazer isso no Brasil? Vamos mudar a história do Brasil. Em vez de focar na política, vamos mudar através de ganhar pessoas. A melhor maneira de mudar o Brasil é de ganhar pessoas, discipular pessoas. Aí essas pessoas vão votar nas pessoas certas, vão mudar a cultura na nação. Vamos fazer dessa forma, amém? Quero apresentar a vocês alguém que é um perito na área de grupos pequenos. Bruno Monteiro é pastor em Maricá, a igreja Unção do Crescimento. Ele é alguém que treina pastores através do canal de YouTube dele, tem um centro de treinamento também. É alguém que eu almejo a ser um amigo, é alguém que eu creio que vai trazer uma palavra incrível aqui para a gente. Então eu queria pedir já meu amigo Bruno Monteiro para vir aqui falar com vocês. Obrigado, pastor Felipe. Bom dia, queridos, graça e paz. Quem pode dizer um amém aí? Muito bom poder estar com vocês nessa manhã, nesse café. Uma pena eu não chegar para nós tirarmos um tempo de bate-papo, gosto muito disso, mas o trânsito ficou violento hoje, né? Quero agradecer aí o amigo pastor Tiago Coelho e dizer para o pastor Felipe que alguns anos atrás, eu via ele lá em Santarém e ministrando, sendo intérprete. Eu falo, rapaz, que homem de Deus, um dia eu quero trazer esse homem de Deus aqui na minha igreja. Aí aconteceu de eu estar aqui primeiro hoje. Então, muito bom poder estar aqui servindo os irmãos, e eu tenho certeza que vamos ter um tempo de crescimento e edificação. Quantos querem ter esse tempo? Diga amém. Eu vou começar contando para você uma história que eu ouvi há um tempo atrás de um empresário aqui do Recreio, um empresário muito rico. Ele decidiu fazer um jantar especial e convidar 100 pessoas do seu ciclo de relacionamento para esse jantar. Ele preparou no seu ambiente mais excelente da sua casa uma mesa maravilhosa, e ele, no momento em que os convidados estavam ali à volta daquela mesa, esses 100 convidados, ele diz o seguinte, ele levanta e ele coloca para os convidados: eu reuni esse jantar e marquei com vocês porque eu gostaria de dar um presente para um de vocês de 500 mil reais. Diga aleluia. Quem queria ganhar um presente desse aqui hoje? Tá certo. Ele falou, só tem um detalhe. Eu quero revelar para quem eu vou dar esse presente, lá do lado de fora da casa. Eu quero que todos vocês estejam em volta da minha piscina. Então, uma piscina muito grande. E aí ele pega um microfone para que todo mundo pudesse ouvi-lo, e ele diz: eu vou dar esse presente de 500 mil reais para o primeiro corajoso que pular dentro dessa piscina e chegar lá do outro lado. E na hora que ele falou isso, todo mundo já começou a se preparar, e ele disse: só tem um detalhe.
Eu quero que vocês olhem lá no fundo dessa piscina. O fundo da piscina está cheio de jacaré. E na hora que ele falou isso, ouviu-se o barulho de alguém pulando. E essa pessoa que pulou saiu nadando desesperadamente, nadando e nadando e nadando. E chegou do outro lado. Na hora que subiu, o empresário foi com um cheque de 500 mil reais. Falou: parabéns, está aqui, o prêmio é seu, amigo. E o cara desesperado, olhando para um lado e para o outro, o empresário: o que foi? Você não quer o prêmio de 500 mil reais? E ele pegou o cheque, ele falou assim: eu quero os 500 mil reais, mas também quero encontrar quem me empurrou nessa piscina. E eu quero dizer para você, de que existe um prêmio muito maior do que 500 mil reais que o Senhor quer dar para você. O que está faltando é você ter coragem de pular dentro de uma piscina. Se talvez você não tenha coragem de pular dentro de uma piscina que Deus está mandando já há algum tempo você pular, nessa manhã eu vou ser um canal de Deus para empurrar você dentro dessa piscina, porque Deus tem um prêmio poderoso para você. E esse prêmio poderoso que Deus tem para sua vida e para o seu ministério, ele vai começar a acontecer quando você tiver coragem de fazer aquilo que precisa ser feito já há muito tempo e você está procrastinando. Existem coisas de que não dá para procrastinar mais. É preciso parar de parar. Porque quando você pensa em fazer, não é a hora, eu vou parar. Aí você adia e depois você adia de novo. Aqui, no nosso telefone tem uma funçãozinha muito perigosa chamada função soneca. Alguns de vocês usaram ela hoje quando tocou o alarme. Você falou assim: me dá mais 5 minutos. Tem profeta aqui nesse lugar, viu? O problema não é a função soneca no telefone. O problema é a função soneca na sua vida. Que tudo aquilo que Deus te desperta para você fazer, você deixa para depois. Deixa para depois. E nessa de deixa para depois, muitas pessoas estão conquistando primeiro aquilo que era para ser seu, que Deus te mostrou antes. Muita gente está passando à sua frente, não é porque Deus quis assim, é porque você não levantou para fazer na hora que precisava de ter levantado e feito. Quem pode dizer um amém aqui? Bom, vamos lá, eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está em 2 Reis, capítulo 6. Inclusive, essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, ela faz parte de um pedacinho desse livro aqui, O Poder dos Líderes que Crescem. Eu, há muitos anos que falo sobre liderança e amo o crescimento. É por isso que o nome da nossa igreja chama-se Unção do Crescimento, que eu amo, acredito que todas as coisas que Deus me dá a oportunidade de chegar perto, colocar a mão, isso cresce. E eu vou compartilhar uma mensagem com você em cima desse tema e que faz parte aqui desse livro. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 1, pode deixar o restante aqui. Diz assim a palavra de Deus: disseram os filhos dos profetas para Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos diante da tua face, ele é estreito. Vamos, pois, até o rio Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para que possamos habitar. Então disse ele: tudo bem, podem ir. Então um dos seus servos disse para um dos seus servos: eu irei contigo, eu irei com vocês. Foi com eles. E chegando eles ao rio Jordão, ali eles cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E ele clamou, e ele disse: põe assim a mão na sua cabeça assim, e diga: ai, era emprestado, meu Senhor. Então disse o homem de Deus: onde foi que caiu? Aí mostrou ele o lugar. Então cortou o pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Então ele disse: levanta-o.
Aí ele estendeu a sua mão e o tomou. Vamos orar mais uma vez? Vamos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós consagramos esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Traz a resposta que este Teu servo e esta Tua serva está lhe pedindo já há algum tempo em oração. Que eu seja um canal e um instrumento nas mãos do Senhor para trazer essa resposta que o Seu filho e a Sua filha está lhe pedindo, Pai. Me usa como esse canal, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta uma história de crescimento. Os discípulos do profeta estavam reunidos em uma casa, segundo o texto diz, estava pequena, estava estreito para eles. Então eles começam a pensar e a trabalhar para a construção de algo maior, crescimento. Isso fala de crescimento. Mas esse texto, ele não fala só de crescimento, ele fala de um crescimento que ele começou, mas em algum momento esse crescimento parou. E eles precisam voltar a crescer. Eu quero nessa manhã conversar com os irmãos sobre crescimento. São coisas que estão aqui no seu coração, batendo forte já há algum tempo. Você está sentindo que está estreito. Você está sentindo que é preciso de coisas maiores. Você está com isso queimando dentro de você. Eu quero conversar com você sobre isso. Mas também quero conversar com você que começou uma fase boa. Você começou uma fase importante de crescimento na sua vida, no seu ministério, e estava indo tudo bem, estava tudo fluindo, e de repente alguma coisa que fugiu do seu controle, aconteceu algo inesperado, e aquele crescimento que estava indo a todo vapor, de uma hora para outra ele parou. Como que eu faço para voltar a crescer? Bom, vamos lá. Para eu experimentar crescimento, eu aprendo. Esse texto, ele me faz, eu gosto muito de viajar em todo o texto da Bíblia que eu leio, que esses profetas que estavam aqui, eles começaram a pensar em uma casa maior. Todo crescimento, ele começa com uma visão de crescimento. Todo crescimento, ele se manifesta com uma visão de coisas maiores. E eu quero aqui saber qual é a sua visão de crescimento para os próximos anos na sua vida e no seu ministério. Você já tem uma imagem daquilo que você vai experimentar nos próximos 5 anos? Você já tem o desenho disso? Quem você vai ser em 5 anos? Em 3 anos, como vai estar o ministério que você lidera? Quem você vai ser em 3 anos? Você tem uma imagem disso. E daqui a 1 ano? 12 meses. Qual o crescimento que você vai experimentar dentro de 12 meses? Todo crescimento, ele começa com uma visão. Isaías capítulo 54 é um texto que eu gosto muito, que fala sobre crescimento também. Isaías 54 é uma palavra profética para a nação de Israel, que se estende como uma palavra profética para a igreja nos dias de hoje. Olha o que diz o texto: cante alegremente, ó estéril que não deixa luz,
exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, estenda as cortinas das suas habitações, não impeças, alongue as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e fará com que a sua descendência possua as cidades assoladas. Aleluia. Deus está usando a metáfora de uma mulher estéril que não podia dar à luz, e Ele diz para essa mulher estéril, para ela começar a se alegrar em uma construção de uma casa maior, para habitar tantos filhos que ela nem daria conta. Deus nos desafia a criar uma imagem do futuro que nós queremos experimentar. Quando você olha Abraão, depois de um tempo em que Deus havia feito a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ele está dentro de uma tenda, talvez meio desanimado, e ali naquele momento Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, vem aqui para o lado de fora. Abraão sai da tenda e Deus fala para Abraão: dê uma olhadinha para os céus e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las. Nossa, Deus, não dá para contar. Pois é, então grava a imagem, é porque assim vai ser a sua descendência. Grava a imagem. Quando eu era criança, eu gostava muito de ganhar da minha avó quebra-cabeça. Os meus amigos ganhavam um montão de presente. A minha avó, eu fiquei tanto ganhando quebra-cabeça que eu passei a gostar. E eu montava qualquer quebra-cabeça que me dava. Aqueles quebra-cabeça grandão, com as peças pequenininhas, podia me dar que eu montava qualquer quebra-cabeça. Eu tinha um segredo para montar o quebra-cabeça. O meu segredo era, logo que ele vinha na minha mão, eu gravava a imagem original que estava estampada na caixa. E se eu tivesse muito bem gravado a imagem original, eu sabia exatamente onde eu ia encaixar cada peça. Você precisa ter uma imagem do que você vai experimentar e viver nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 12 meses, porque se você tiver uma imagem e ela estiver muito bem desenhada aqui dentro de você, você sabe aonde você vai encaixar cada peça. Segundo ensinamento a respeito de crescimento, nesse texto, você observa pelas atitudes aqui desses profetas que eles eram maduros, eram pessoas maduras. Então, gente que vai experimentar um crescimento extraordinário de Deus precisa ser gente madura. Se você é um líder que quer ter coisas maiores, você vai precisar de amadurecer no mesmo nível de pressão que esses níveis maiores vão exigir de você. Não tem como Deus confiar coisas grandiosas para líderes imaturos. Não tem como. Eu amo muito um texto da Bíblia, Jeremias 12:5, que diz assim: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? Se um líder não está dando conta de cuidar de 50 pessoas, de 100 pessoas, ele quer chutar o balde, ele quer desistir, ele não aguenta a pressão, como que ele quer experimentar um crescimento que vai levar ele a 500, a 1.000, a 1.500, a 2.000? Se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? É preciso amadurecer. Não dá mais para ficar parado, sendo travado pelas mesmas coisas que travava você no início do ministério. Ei, já chegou a hora de crescer. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino, mas chegou uma hora que eu deixei as coisas de menino. Ô meu irmão, existem coisas que não podem mais influenciar
na nossa maneira de liderar. Eram erros que eram cometidos lá atrás, no início, quando era menino. Não dá mais para repetir os mesmos erros de menino. Quem pode dizer um amém aqui? Vou dar um exemplo para você. Quem aqui tem um filho ou uma filha de 4 anos de idade em casa? Alguém tem? 4 anos, 5 anos? Aqui, ó, campeão aqui. Como é que é o nome da filha? Zion. Opa, muito bom. Vamos conversar sobre o Zion aqui, bater um papo sobre o Zion. Podemos bater um papo sobre o Zion? Se nós pegarmos o Zion e entregar nas mãos do Zion R$5 e falar para o Zion assim: Zion, vai ali na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Zion vai comprar? A bala. É ou não é? É ou não é, pai? Tá, mas aí tira-se os R$5 e entrega nas mãos do Zion. Tiago Coelho vai lá e entrega na mão do Zion R$20. Toma aqui, Zion, R$20. Vai na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Zion vai comprar? Aí chega o pastor Helder, meu amigo que está ali, generoso demais. Ele, que nada, dá R$50 na mão do Zion, 20 é pouco. Entregou R$50 na mão do Zion para ele na padaria do seu Manel comprar o que ele quiser. O que você acha que ele vai comprar? Chega pastor Felipe Murdock e fala: vocês não sabem nada de generosidade, bota 100 na mão do Zion. Ó, o pai já está dando glória a Deus ali, ó. Bota 500, aí a avó multiplica por 5. Vai na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que você acha que o Zion vai comprar? A bala doce. Agora vamos avaliar uma coisa aqui. Por que um pai e uma mãe não têm coragem de entregar R$50, R$100 nas mãos de uma criança de 4 anos? Por quê? Porque ele não tem maturidade para administrar aquilo. Deus é pai, mas ele não é irresponsável. Por mais que ele queira, ele não vai entregar níveis de crescimento nas mãos de filhos que ainda não têm capacidade para administrar. É por isso, irmãos, que nós precisamos crescer. Amadurecer por dentro, para experimentar e viver o crescimento do lado de fora. Amadurecer aqui dentro, e aí experimentar o crescimento do lado de fora. Outra coisa importante que eu aprendo nesse texto a respeito de crescimento é que todo crescimento, ele acontece quando você tem uma equipe alinhada. Um desses discípulos tem a visão de algo maior e fala bem assim: vamos para o Rio Jordão para cortar madeira, para edificar a casa maior. E quando ele fala vamos, a equipe vai. Quando ele fala vamos, as pessoas vão junto. Então a pergunta que eu quero fazer para você, querido pastor, querido líder que está aqui, é: quem é a sua equipe? Quem é a sua equipe? Porque não existe nada que seja relevante, que tenha sido conquistado por alguém sozinho. Tudo aquilo que é relevante e poderoso que nós admiramos foi construído com uma equipe. Quem é a sua equipe? Para viver crescimento, eu preciso ser bom em formar uma equipe, e eu preciso ser bom em manter essa equipe. Por isso que o ponto anterior a esse é maturidade, porque líderes imaturos, eles não conseguem trabalhar em equipe e também não conseguem manter uma equipe. Então nós precisamos, inclusive, eu tenho 3 pessoas da minha equipe, pastor Wilson, pastor Wesley, pastor Alex, está ali, com muito carinho. Eu queria pedir para que vocês aplaudam, porque são pessoas que eu admiro demais. Obrigado. Wesley, Wilson, Alex, minha equipe. Não consigo construir coisas
que vão ser relevantes sem ter uma equipe, sem entender o valor deles, valorizar eles, conseguir andar, fazer com que eles andem alinhados uns com os outros e estejam alinhados comigo. Isso é poderoso demais. Então, quando eu estou dando treinamentos por aí, um dos grandes desafios de um pastor é como é que eu faço como equipe. Tem que ser treinado para isso, tem que aprender a respeito disso, porque uma boa equipe, ela vai determinar se você continua experimentando o crescimento ou se você vai travar, em alguns casos até regredir. Se você não tem equipe nenhuma, você vai regredir. Tem que ter equipe. Eu aprendo nesse texto: visão, amadurecimento do líder, equipe e estratégia. Quando ele forma a equipe, ele já tinha estratégia para o crescimento se manifestar. Qual era a estratégia? Vamos começar no Rio Jordão fazendo o que, gente? Cortando madeira. Ele já tinha uma estratégia. Todos os líderes que crescem, eles são bons em receber de Deus estratégias. Estratégias, irmãos. Hoje, por exemplo, terça-feira, é o dia que eu estou reunido com a minha equipe, de 9 horas da manhã até a gente vai até 17, 18 horas. E nós vamos compartilhando estratégias. Nós começamos a desenhar estratégias toda terça-feira. Estratégias para ganhar mais pessoas através dos grupos pequenos, ganhar mais pessoas através de cultos de celebração com excelência, a conseguir manter aquelas pessoas que nós estamos ganhando, estratégias para encorajar pessoas e despertar essas pessoas para que elas vivam o chamado que Deus tem para elas se envolvendo na obra, estratégias. Eu tenho um canal no YouTube que hoje tem mais de 100 mil pessoas inscritas, e ali nesse canal eu tenho muitas estratégias, mas muitas estratégias. Estratégias que Deus me dá para eu aplicar com a minha equipe, estratégias que Deus me dá para eu aplicar na igreja, e eu coloco essas estratégias em formato de vídeo para ajudar outros pastores, a mente deles a abrir. Porque se você não for bom em receber de Deus estratégias, o seu crescimento também vai ser limitado. Os grandes líderes na Bíblia, eles são estrategistas, e eles são bons em receber, estar conectados com Deus para receber essa estratégia. A saída do povo do Egito foi Deus dando estratégia para Moisés, e Moisés aplicando as estratégias. Conseguir derrubar as muralhas de Jericó foi Josué conectado com Deus e ouvindo de Deus a estratégia e aplicando a estratégia. O plano de salvação, gente, é chamado de plano de salvação porque foi a estratégia que Deus montou para resgatar o homem perdido. Estratégia. Uma coisa que eu todos os dias faço para receber as estratégias é tirar tempo com Deus de qualidade pela manhã. Todos os dias, 5h40 da manhã é o horário que eu levanto. Verão eu levanto às 5. E aí no meu momento com Deus eu boto um fone de ouvido que eu tenho que bloquear todo o som externo, e começo a adorar o Senhor. E aí de repente no meio da adoração parece que acende uma luzinha aqui assim, ó, plim. Eu paro. Sim, Senhor. E Ele diz: escreve aí uma estratégia. Eu vou lá e escrevo. Eu estou no momento de leitura bíblica, paro. Tem um plano de leitura bíblica anual e um outro plano para alguns temas específicos que eu separo em fases do ano. E eu estou lendo a Bíblia, parece na leitura bíblica, eu estou lendo aqui, aí plim, aí eu paro. Sim, Senhor, escreve aí uma estratégia. Ó, eu tenho 4 filhos. E desses 4 filhos, 2 são adolescentes. Quem aqui é pai de adolescente? Diga aleluia. A gente precisa de muita estratégia com os nossos filhos, sim ou não?
Então estou lá lendo a Bíblia e Deus fala assim: estratégia para filha número 2. Opa, aleluia. Escrevo. Muita estratégia. Eu sou pai de 4 filhos e marido de uma esposa exigente. Quem aqui é marido de uma esposa exigente? Diga aleluia. E eu preciso de muita estratégia para lidar com a minha esposa. Quantos maridos precisam de estratégia? Diga aleluia. Não, bora. E quantas mulheres precisam de estratégia para lidar com o marido? Diga aleluia. Mas sabe o que é preciso fazer? Escrever as estratégias. Deus, Ele dá muitas estratégias para você. O problema é que você não escreve as estratégias que Deus te dá. E por você não escrever as estratégias que Deus te dá, elas vêm e saem da sua mente. Escreva, seja bom em estratégia. Outro ensinamento importante nesse texto sobre crescimento: é preciso ter visão, amadurecimento, formação de equipe, é preciso ter estratégia e é preciso ter trabalho duro. Diga trabalho duro. Porque, irmãos, não existe crescimento sem trabalho duro, querido. Eles vão lá para o Rio Jordão e eles começam a trabalhar duro cortando madeira. Eles começam a trabalhar duro cortando madeira. Não tem para onde correr. Trabalho duro. Se você quer experimentar crescimento, irmão, não tem para onde correr. Vai ter que se virar nos 30, trabalho duro. Sou pastor de uma igreja local, escrevo livro, pelo menos 2 livros no ano, vários vídeos de treinamento, ministrações e treinamentos fora, praticamente que toda semana. Ainda temos assistência social para algo poderoso que estamos inventando lá para fazer. Agora nesse ano, através da inspiração do pastor Felipe, iniciando o projeto de uma escola. E mais, meu Deus, e alguém pergunta: como é que você consegue? Eu falei: eu sei que eu quero crescer e não tem para onde correr, precisa trabalhar duro. Aí alguém fala bem assim: mas não existe um tempinho que dá um descanso? Um tempinho você dá um descanso, mas depois você volta e trabalha duro. Porque não dá para parar. Líderes que crescem, eles vivem inventando moda. Pode escrever o que eu estou falando aqui, viu? Só que, calma aí. Só que ele inventa moda e ele vai até o final. Ele inicia, ele persevera na fase difícil e ele termina. E depois que ele termina, ele inventa outra moda. Diga aleluia. Entendeu? Porque não adianta você ficar inventando um monte de moda e não termina nada daquilo que você começa. Aí dá zebra. Diga ai, ai, ai. Agora foi lá, concluiu. Você sabe o que eu gosto de fazer? Levanto o projeto, vou lá, preparo, edifico, deixo alguém, embora, agora outra moda. Levantou, edificou, uma pessoa responsável, agora outra moda. E assim. Você está entendendo? Jesus disse em João 5,17: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não dá crescimento para quem é preguiçoso, irmão. Tem que arregaçar a manguinha e trabalhar duro. Quer crescimento, tem que arregaçar a manga e trabalhar duro, isso mesmo. Um outro princípio importante para viver crescimento que eu consigo enxergar nesse texto: se eu quero experimentar crescimento, eu preciso ter coragem e disposição para quebrar e destruir paredes antigas. Coragem e disposição, não é para qualquer um isso não, viu? Não é para qualquer um. Os profetas antigamente valorizavam muito o ambiente físico que eles se reuniam. Então, quando ia se construir um projeto maior, normalmente não se construía um projeto maior em outro lugar, porque eles valorizavam aquele ambiente físico. O projeto maior
ele era construído no mesmo lugar do menor. Agora vamos pensar uma coisa: para construir um projeto maior no lugar do menor, o que vai ser necessário fazer? Quebrar as paredes antigas. Existem líderes que não crescem porque eles não têm coragem de quebrar paredes antigas. Estão amarrados ao velho e por isso não conseguem experimentar e viver o novo. Jesus disse de que ele iria derramar vinho novo em odres novos. Não tem como derramar vinho novo em odres velhos, porque senão se perde o vinho e se perde o odre. É preciso renovar a mente, irmão. Romanos 12:2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando estivermos abertos para renovar a mente. Diga aleluia. Porque se eu continuar aprisionado a algumas estratégias do passado, o crescimento travou. Não tem como viver coisas maiores. Princípios são inegociáveis. Escreve isso. Princípios são inegociáveis, mas estratégias se atualizam constantemente. Não negocie princípios, mas atualize as estratégias que vão levar o povo a viver os princípios. Quebrar paredes antigas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus é um Deus de coisas novas. Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova. Deus é um Deus de coisas novas. Só para dar uma encorajada no seu vizinho, dá uma cutucada nele e fala assim: manda o velho embora lá, manda o velho embora. Não, calma aí, tem irmã que já fica assanhada e fala bem assim: em casa eu vou resolver isso. Não é esse velho que eu estou falando, não é. Por quê? O novo só vem quando o velho vai embora. Então esteja aberto ao novo. Antigamente, quando eu ajudava o meu pastor, porque líderes que crescem, eles sempre foram servos desde pequeno. Eu sempre ajudei meu pastor em tudo. Eu ajudava meu pastor em tudo que se fazia na igreja. Só tinha uma coisa que eu não ajudava, era no louvor, porque se eu abrir a boca para cantar, misericórdia. Então, pelo menos eu fazia parte da equipe do suporte. Então eu ficava em um aparelhozinho assim, chamado retroprojetor, que você colocava um negocinho branco chamado transparência, e aí botava a letra lá, e às vezes aquele negócio ficava de cabeça para baixo, seus dedos apareciam. Época de verão vai chegando aqueles mosquitinhos que fica assim: sai daí capeta, sai daí, que aparecia tudo na tela. Você lembra disso aqui? Aí depois do retroprojetor, aí começou a entrar projetor multimídia. Aí data show. Agora não é mais data show. Você precisa começar a pensar em colocar na sua igreja um telão de LED. Daqui a pouquinho não vai ser mais telão de LED. Escuta o que eu estou falando, vai ser holograma. Alguém quer voltar para o retroprojetor aqui? Eu tenho um lá na igreja para te dar de presente. Ah, você não quer, não? Eu, quando adolescente, eu fui converter com 19 anos. Então, quando adolescente, eu não conhecia Jesus. E eu tinha uma banda que eu gostava muito, que o nome dessa banda era La Bamba. Eu colocava assim um disco de vinil para ouvir essa banda
numa aparelhagem que eu tinha na minha casa chamada 3 em 1. Era rádio AM, FM, toca-fitas e toca-discos. Você lembra disso? Então eu botava lá o disco de vinil da banda La Bamba, e ela cantava uma música mais ou menos assim: Pararará, La Bamba. E eu botava aquele disco, uma fitazinha, e apertava 2 botõezinhos assim, ó, play e rec, e eu gravava aquele negócio na fita cassete. E depois que gravava, eu tirava dali e botava em um aparelho assim grandão chamado Walkman. E eu botava a fita cassete ali e ia no ônibus para a escola ouvindo La Bamba. E aí, depois do disco de vinil, começou a entrar o CD de música. Depois do CD de música começou a vir pendrive. Agora são plataformas digitais das mais diversas. E as gravadoras que elas não atualizaram, elas faliram. Líderes que não se atualizam estão falidos ministerialmente. Tem que se atualizar, irmão. Lembra do que eu disse no início? Estratégias, princípios não se negocia, mas estratégias se renovam. Se renova, entenda, busque a Deus. Busque a Deus e entenda qual é a estratégia que Deus quer que você coloque em prática hoje. Busque a Deus, Deus vai falar com você. Você não precisa copiar a estratégia de outro, é só você ouvir o que Deus quer que você aplique de estratégia. Busque a Deus. Bom, mas eu disse que, estou caminhando para o final aqui já. Eu disse que esse texto, ele fala sobre pessoas que elas estão buscando crescimento e elas querem começar a crescer. E esse texto fala de pessoas que começaram a crescer fazendo tudo certo, mas algo inesperado aconteceu. Talvez você está nesse segundo grupo. Pastor, eu estava fazendo tudo certo. Eu sempre fui um líder de visão. Eu sempre consegui trabalhar, formar equipe e trabalhar com equipe. Eu tive atitudes maduras. Eu sempre fui inovador, estrategista. Eu estava fluindo tudo bem, mas de uma hora para outra o crescimento parou. De uma hora para outra estagnou. E agora o que eu faço? Dentro desse texto eu vou dar 3 ensinamentos para você que o crescimento parou, para você voltar a crescer. Se você quiser, pode anotar. Número 1. Na hora que o crescimento parou, foi quando o trabalhador perdeu o ferro do machado. Na hora que ele bateu de mau jeito em uma madeira e ele perdeu o ferro do machado, ele deu um grito. Você lembra do grito que ele deu? Ai, meu Senhor. Esse grito foi o grito de pedido de ajuda. Pedido de ajuda. Se você quer voltar a crescer, peça ajuda. Existem homens de Deus, pessoas que Deus colocou no seu círculo de amizade, que você pode ir até essas pessoas e pedir ajuda. O problema é que existem líderes que são muito orgulhosos e eles estão passando na moenda, mas não abrem mão do orgulho e não querem pedir ajuda. O ensinamento então é qual? Peça ajuda. Olha, a RC é um projeto poderoso. Para quê? Para você ter amigos que possa pedir ajuda. Talvez você não vai ter lá na igreja local uma ovelha, mas você pode ter no meio de amigos. Peça ajuda. Vença esse orgulho que impede você de abrir seu coração e contar o que realmente está acontecendo com você. Algo muito grave pode ter acontecido com você dentro da sua casa. Algo muito doloroso pode ter acontecido com você no meio do relacionamento dos seus filhos, que você não esperava.
Você pode estar passando por uma pressão violenta com algumas pessoas na igreja, e você está perdido sem saber o que fazer. Então, por favor, olhe quem Deus colocou perto de você como um canal. Abra o seu coração e peça ajuda. Por favor, peça ajuda. Há um tempo atrás, quando nós começamos a trabalhar grupos pequenos na igreja, nós tínhamos 150 pessoas na igreja. E logo que começamos a aplicar, no primeiro ano subimos de 150 para 300, depois para 500, depois para 600. Quando nós estávamos umas 600 e poucas pessoas, a igreja crescendo demais, eu com estratégia, equipe, com tudo. Aconteceu um fato que eu conto nesse livro. Eu tinha uma família na igreja, onde o tecladista e a irmã deles eram os meus principais do louvor. A irmã dele era ministra de louvor, o tecladista, ele era ali o que coordenava a equipe junto com a irmã. Os pais deles, a mãe, a minha esposa, treinou e fez dela uma pastora na nossa igreja. O pai, ele não tinha um chamado pastoral, mas ele era mestre de obras, então ele me ajudava em tudo que precisava na igreja, uma família totalmente envolvida. Um dia, essa menina que era ministra de louvor, ela fez alguma coisa errada que eu não lembro o que foi. Eu lembro que eu chamei a atenção dela duro, peguei ela duro. E quando eu chamei a atenção dessa menina duro, o que você acredita que aconteceu com a família inteira? A família inteira emburrou, diga, emburrou. Mas o que é a família emburrar? Você já sabe. Uma semana sem ir na igreja, desapareceram 2 semanas. Depois de umas 2 semanas eu entrei em contato com eles, falei assim: o que houve, querido? Não estou vendo vocês na igreja, está tudo bem e tal. Não, pastor, nós vamos aí no gabinete para conversar com o senhor. Eu falei: então vem que eu estou esperando vocês, preciso saber o que está acontecendo e tal, para nós orarmos juntos. Eles vieram, a família inteira no gabinete. Chegaram lá, sentados no gabinete, eles disseram para mim o seguinte: não, pastor, nós estamos aqui para conversar, porque nós estamos aí essas 2 semanas orando, e Deus falou ao nosso coração que o nosso tempo aqui nessa igreja acabou. Alguém aqui já ouviu isso? Diga, ai. Aí eu falei para eles: mas como assim acabou? Será que não foi porque aconteceu aquela situação? E nós, como pastores, vamos tentando reverter, ajustar, e se você não faz isso, você deve fazer, viu? Não é isso. Deus falou, e quando começou a falar muito Deus falou, irmão, quem sou eu para poder falar o contrário do que Deus falou? Quem sou eu, né? Se Deus falou, está falado. Então eu falei: então tá bom, se Deus falou, tudo bem, Deus abençoe vocês, podem ir, vocês estão liberados para ir, abençoados. Eles saíram, só que eles saíram e junto com eles levaram umas 40 pessoas da igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O tempo de alguém acabar de uma igreja é normal. Todo pastor fica triste, mas é normal isso acontecer, isso acontece. O que não é normal é o tempo de uma pessoa acabar e ela querer obrigar com que o tempo de outras pessoas acabe também. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles levaram 40 pessoas junto com eles. Então, a igreja estava indo tudo bem, crescendo, fluindo, meu Deus do céu. E depois daquele fato, sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja ficou 1 ano travada, não crescia nada, travado, tudo travado. Então eu fui pedir ajuda a um homem de Deus. Eu fui pedir ajuda para um amigo, eu falei: eu não sei o porquê que a igreja travou, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda, por favor, ora por mim. E aí esse homem de Deus me fez uma pergunta, olhando nos meus olhos, ele virou para mim e falou bem assim: Bruno, como é que está o seu coração com relação àquela família que saiu daqui há 1 ano atrás?
E aí eu falei para eles foram muito ingratos. O que eles fizeram não se faz e tal. E eu comecei a falar. Ele botou a mão assim, no meu ombro, olhando nos meus olhos, ele disse: pois é, Bruno. Quando o coração se fecha, a unção acaba. Quando o coração se fecha, a unção acaba. Nossa, aquilo bateu no meu peito. Porque o que tinha acontecido comigo, irmãos? O meu coração tinha se fechado. Nunca mais, eu esqueci essa frase, nunca mais. E eu procuro todos os dias proteger o meu coração para que ele não se feche, porque eu sei que quando o coração se fecha, a unção acaba. Então entrei em contato com aquela família e eu abençoei de coração a vida deles. Falei: olha, Deus abençoe. Quando eu fiz isso, irmão, quando eu fiz isso, que eu liberei o meu coração, parece que foi assim, automático, do dia para a noite. O que começou a acontecer com a igreja de novo? A igreja começou a voltar a crescer, e voltar a crescer, e voltar a crescer. Por que ela começou a voltar a crescer? Porque eu abri meu coração. Segundo ponto, para voltar a crescer, olha o que o profeta fala quando ele pede ajuda. Você pediu ajuda? Então o profeta virou e falou bem assim: me mostre aonde foi que caiu esse machado. Não adianta você pedir ajuda se você não for transparente e você falar tudo o que aconteceu com você. Conta tudo. Mostra. Onde foi que caiu o machado? Será que foi o que aconteceu comigo, que aconteceu com você também? Será que foi alguém que você não esperava que iria fazer com você o que fez? E isso até hoje está dentro do seu coração? Aonde foi que caiu o seu machado? Será que foi uma palavra que você ouviu dentro da sua própria casa, de alguém que você não esperava ouvir? E essa palavra entrou como uma flecha no seu coração. E isso fechou seu coração. Aonde você perdeu o seu machado? Você hoje está caminhando a 30 km por hora no ministério, mas você sabe de que você estava dando muito mais antes, e você pode dar muito mais. Você sabe que você pode fazer muito mais, então você está a 30 quilômetros, podendo estar a 120 por hora, porque algo entrou no seu coração. O que foi que entrou? O que aconteceu? Aonde você perdeu o seu machado? E o terceiro ensinamento para a gente fechar. Na hora que ele diz: eu perdi ali dentro daquela água ali, então o profeta fala assim: vamos fazer o seguinte, pega aqui uma madeira, e essa madeira nós vamos jogar lá na água, e quando nós jogarmos a madeira na água, o ferro que está lá no fundo, ele vai grudar na madeira igual a imã, assim, Ô irmão, pensa aqui comigo. Ferro gruda em madeira? Terceira orientação: obedeça à direção que Deus lhe der, mesmo que essa direção pareça uma loucura para você. Quer voltar a crescer? Obedeça à direção de Deus, mesmo que isso pareça uma loucura para você. Me dá mais 3 minutinhos aqui, pastor Filipe, porque eu quero te contar uma coisa. A Bíblia conta que Josué, ele estava diante das muralhas de Jericó. Ele precisava avançar, continuar o crescimento, conquistar a terra, chegar na terra da promessa. E quando ele está diante das muralhas, ele fala para Deus: Deus, e agora o que eu faço? Então Deus fala: Josué, pega o povo, rodeia as muralhas durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas, e na última volta manda todo o povo abrir a boca e gritar. Josué: o quê? Isso é uma...
Então tá bom, Senhor, eu vou obedecer. E ele rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas. E na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar. E quando todo mundo abre a boca e grita, as muralhas... Naamã, ele recebe uma palavra da moça que trabalhava na sua casa, de que se ela fosse num profeta, ele iria ser curado da sua lepra. Então ele chega diante do profeta e fala: vim aqui para o Senhor orar por mim, para eu ser curado da minha lepra. E o profeta fala para Naamã: você quer ser curado da sua lepra? Então vá lá no Rio Jordão, mergulhe lá 7 vezes. Depois que você mergulhar 7 vezes, você vai ser curado da sua lepra. Naamã fala: o quê? Isso é uma... Não tem outro rio melhor aqui para eu poder mergulhar? Você poderia botar a mão na minha cabeça e orar e eu ser curado? Você é louco demais. Então um soldado de Naamã cutuca Naamã e fala assim: meu senhor, você está doido? Se o profeta lhe mandar obedecer alguma coisa, mesmo que seja loucura, para o senhor ser curado, o senhor não obedeceria. Então Naamã engole aquilo, vai no Rio Jordão, mergulha 1, 2, 3, 5, 6, 7. Quando Naamã levanta, curado. Por que Naamã curado? Porque teve coragem de obedecer uma palavra de Deus, mesmo que ela lhe fosse loucura. Essa aqui, Jesus, ele está caminhando com seus discípulos e de repente tem um ceguinho assim no canto, e aí os discípulos falam bem assim: Senhor, aquele ceguinho ali, ele está assim, por quê? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele? E aí Jesus fala: nem ele nem os pais dele, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Traga o ceguinho aqui. Então eles trazem o ceguinho. A Bíblia diz que ele era cego, mas não diz que ele era surdo. Então Jesus faz mais ou menos assim, E o ceguinho escuta aquilo e fala: Jesus, o que o senhor vai fazer? E Jesus: fica tranquilo que eu vou fazer uma loucura. E ele começa a mexer aqui, cuspe com areia. E o ceguinho está ouvindo aquilo. Jesus fala: eu vou passar isso nos seus olhos. Eco, Jesus, que nojo. Pois é. Se você não estiver disposto à loucura que eu quero fazer com você, você não vai enxergar. Então o ceguinho fala: tudo bem, Jesus, pode passar. E aí Jesus passa aqui, cuspe com areia nos olhos do ceguinho. E o ceguinho fala: e agora, Jesus? Eu já obedeci essa loucura, eu vou enxergar. Jesus fala: ainda não. Você precisa obedecer uma segunda loucura. Vai correndo no lago de Siloé e se lave. E depois de obedecer a segunda loucura, você vai enxergar. Então o ceguinho vai correndo, chega lá no lago de Siloé e ele lava os seus olhos, e quando ele abre, ele enxerga pela primeira vez. Por favor, escute o que Deus quer falar com você nessa manhã. Existem pessoas que estão aqui, que para voltar a crescer precisam de fazer uma loucura, e você sabe qual é. Mas existem pessoas que Deus está pedindo de você 2 loucuras. Uma loucura atrás da outra. 2 loucuras. Por favor, fique de pé. Chorabaxe carabarabás. Rache que terebandarabás, sorobandarabás. Que Deus colocou no seu coração, leva o povo a buscar. Xarabaxe. Escuta, irmão. O segredo desse texto para voltar a crescer é quebrantamento para pedir ajuda. Quebrantamento para pedir ajuda. O primeiro a você pedir ajuda, que irá lhe direcionar a alguém, é o Espírito Santo. E você pode muito bem falar para o Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo, e me diz quem e como o Senhor quer que eu faça. Você quer pedir essa ajuda para o Senhor? Então você dá um passo aqui na frente, pode ajoelhar no chão, é o seu momento, porque chegou a hora de você voltar a crescer. Fica à vontade.
Pode vir para cá, em nome de Jesus. É você pedir a sua ajuda para o Espírito Santo. Xerabaxecandarabás. Raschobia que andaraba, subias que andaraba, narabaxecandarabás. Rabanarabará. Está doendo, minha irmã. Eu sei que está doendo. Porque você não esperava que isso viesse de onde veio. Eu sei disso. Mas você precisa virar a página, minha irmã. Ô irmã, você precisa virar a página. Porque são grandes as coisas que o Senhor tem para você e para o seu esposo. É grande o projeto que Deus tem para vocês ali naquele lugar. Então vira a página. Em nome de Jesus, vira a página. Pode estar doendo, mas vire a página. Rabaxe carabanás. Rache rabanarabaxe carabanarabás. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Em o nome de Jesus nós oramos, Pai, para que nessa manhã haja, ó Deus amado, despertar da visão de crescimento, da imagem. Espírito Santo, dá a imagem, faz ela ficar clara na mente dos teus filhos aqui nessa manhã, dá a imagem. Que você possa enxergar a fotografia, irmão, que você possa enxergar a fotografia, minha irmã, do seu futuro. Dê cores a essa fotografia, dê cores a essa fotografia, veja as cores dessa fotografia, não apenas as cores da fotografia, mas que você possa ouvir o barulho do que está acontecendo aí dentro dessa fotografia, que você possa ouvir o barulho de tudo que está acontecendo nisso que você desenhou, que é o seu futuro. Oh, você não vai apenas enxergar e ouvir o barulho, você vai sentir o que está acontecendo nesse ambiente, o que está acontecendo no futuro. Você pode visitar o futuro nessa manhã e sentir o que acontece dentro dessa imagem, e sentir o que acontece dentro dessa imagem. Você escuta, você vê, você sente. Essa é a imagem do seu futuro. Oh, Espírito Santo, coloca agora a imagem do futuro, Senhor, a imagem do futuro, Senhor. Oh Deus, e que o Senhor faça com que o teu filho volte a crescer, com que a tua filha volte a crescer, meu Pai, que essa igreja, ela volte a crescer, meu Pai, que ela volte a crescer, meu Pai. Oh meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Por favor, fique de pé, você que ajoelhou. Tanto você que está aqui na frente, quanto você que está aí atrás.
chegou a hora de nós voltarmos a crescer. Chegou a hora de nós voltarmos para crescer. Deus está escrevendo uma nova história para a igreja no Rio de Janeiro e nós vamos voltar a crescer. Você recebe isso? Então eu quero que você espalhe aqui, abrace umas 5 pessoas e você vai dizer: chegou a hora de você voltar a crescer. Vai lá, espalha aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda as coisas de lugar. Chegou a hora de voltar a crescer. Diga pra alguém aí. Tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Chegou a hora de voltar a crescer. Aleluia. Quantos vão voltar a crescer aqui? Diga glória a Deus. Diga: chegou a hora. Eu vou voltar a crescer. Sente aí 2 minutinhos só. 2 minutinhos no máximo que eu quero pedir, por favor. Irmãos, essa mensagem ela faz parte do livro O Poder dos Líderes que Crescem. E todos os princípios de crescimento que Deus me deu para aplicar na minha vida e no meu ministério está nesse livro. Agora eu vou dar um treinamento em Manaus. Só uma igreja de Manaus, quadrangular, eles pediram 650 livros desses para poder treinar a equipe de líderes deles. Muitos pastores no Brasil estão usando esse livro, O Poder dos Líderes que Crescem, para treinar a sua equipe. Então, vale a pena você absorver o conteúdo que tem ali. Esse livro eu lancei esse ano, chama-se O Remédio de Deus contra a Ansiedade. E aí eu tenho sempre falado de que aquilo que é uma dor para você hoje vai se transformar em um grande testemunho para você amanhã. Há 3 anos atrás, com muita correria de treinamentos fora e muitas responsabilidades na igreja, eu não consegui estabelecer equilíbrio e eu fui tomado por uma ansiedade que quase que me travou. Então eu entrei em um processo com Deus. Minha esposa é psicóloga e me ajudou muita coisa, e tudo aquilo que eu fiz para superar a ansiedade eu coloquei nesse livro, O Remédio de Deus contra a Ansiedade. Pastor, vale a pena, porque você tem que trabalhar muito, você tem que produzir muito, mas você tem que entender qual é o seu limite disso. Então trabalhe muito e entenda o seu limite. E aí você vai fazer algumas coisas que vai te proteger da ansiedade. Inclusive minha esposa tem cuidado de muita gente nessa área. Vale a pena você ver. Eu coloquei a minha parte espiritual e a minha esposa, como psicóloga, ela colocou aqui a avaliação dela técnica. Esse livro aqui, ó, Frutificação, a ordem divina para crescer. Deus nos deu uma ordem para crescer. Por que eu não estou crescendo então? Vamos ver o que está aqui nesse livro. E aí tem mais outros livros aqui. Eu tenho Obedecer é Melhor do que Sacrificar, O Poder da Perseverança, vários outros livros que tem ali um kit completo. Você pode adquirir o kit completo. E eu gostaria de convidar os pastores. O pastor Tiago aqui falou que eu poderia estar convidando para Conliçu. É uma conferência que nós fazemos de pastores e líderes. É para você, pastor, e para treinar a sua equipe. Dia 2 de novembro, se tiver aí, puder colocar na tela para mim. Nós vamos ter... É um dia inteiro de treinamento. Começa às 9 horas da manhã e vai até 10 horas da noite. É dia inteiro, treinamento para a área ministerial. Então, nessa Conliçu nós vamos ter aí o apóstolo Joel Pereira, pastor Eibe Uber, eu vou estar ministrando, pastor Tiago vai estar numa mesa também especial que nós vamos fazer de bate-papo com alguns pastores. Ele vai estar lá junto conosco também nos servindo. E eu gostaria muito de ter vocês lá conosco. Só tem um detalhe. A conferência é dia 2 de novembro e nós já estamos com
caravanas de várias igrejas já que fecharam. Eu estou calculando com a minha equipe, eu vim conversando que nos próximos 40 dias não tem mais vaga, não tem mais. O pessoal acho que ficou esse tempo sem conferência, sem o pessoal estar. Então, vale a pena você reservar aí a sua vaga para participar e vai ser um prazer poder receber todos os irmãos lá. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho, pastor Felipe e todos os pastores aqui. Um beijo no coração, eu amo vocês. Deus abençoe.